Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sistema Financeiro Nacional, Negócios e Regulação, dando continuidade ao curso da disciplina Direito Empresarial 3, lecionada no âmbito da Faculdade de Direito da UFMG. Neste vídeo de hoje, vou abordar sobre a atividade de intermediação e aplicação de recursos financeiros. Para tanto, irei fazer delineamentos sobre instrumentos jurídicos que são utilizados pelas instituições financeiras para praticar essa atividade de intermediar e aplicar moeda. Vou abordar sobre os contratos de mútuo, financiamento, desconto bancário e antecipação bancária. Vou tratar também sobre negócios jurídicos adicionais que são utilizados pelas instituições financeiras com a tentativa de incrementar a perspectiva de adimplemento por parte dos devedores, que são a emissão de títulos de crédito e a constituição de garantias fidejussórias e reais. Vamos lá, então, atingir esse objetivo? Começando pela classificação desses primeiros 4 contratos: o mútuo, o financiamento, o desconto e a antecipação bancária. O mútuo, o financiamento e a antecipação bancária se classificam como contratos de natureza real, porque a formação do contrato depende da entrega do objeto. No caso do mútuo e do financiamento, da moeda. No caso da antecipação bancária, vai depender da modulação do contrato. Pode ser um bem ou títulos de crédito que representem aí direitos pessoais patrimoniais. Já o desconto, ele se qualifica como um contrato de natureza consensual, na medida em que o acordo de vontades é suficiente para que o contrato seja formado, constituído. Os 4 são de natureza onerosa, porque geram vantagens e ônus para ambas as partes. A gente vai ver na sequência. Essa classificação do mútuo, do financiamento, do desconto, da antecipação bancária também se desdobra em unilateral e bilateral. Contrato de natureza unilateral é atribuído ao mútuo e ao financiamento na medida em que há prestação para apenas uma das partes, o tomador do crédito. Ao passo que o desconto e a antecipação bancária são contratos de natureza bilateral, porque conferem direitos e prestações recíprocas para ambas as partes, tanto o cliente quanto a instituição financeira. Em relação aos sujeitos, nós vamos identificar o mutuário e o mutuante no contrato de mútuo, o financiado e a financiadora no contrato de financiamento. O mutuário e o financiado se colocam aí na posição do cliente, que vai ser sempre o devedor, o responsável pelo pagamento da prestação devida, ao passo que a instituição financeira, nesses 2 contratos, se coloca como credora, titular do direito pessoal patrimonial de receber o pagamento devido. No caso do desconto e da antecipação bancária, o cliente e a instituição financeira se colocam como credores e devedores, na medida em que ambos têm prestações devidas uns aos outros. A nomenclatura no caso do contrato de desconto é descontário ou descontante, e no caso da antecipação bancária não há uma nomenclatura específica, podendo ser usado tomador, concedente, contratante, contratada, mas o fato é que quem toma o recurso por meio do desconto de títulos ou da antecipação bancária é o cliente, e quem fornece a moeda é a instituição financeira, que fica como credora dessa mesma quantidade em relação ao cliente. Vamos detalhar melhor esses 4 contratos. No caso do contrato de mútuo, o objeto desse contrato é a moeda, e como tal, é uma coisa fungível que constitui para o devedor a prestação principal de pagar o mesmo gênero, a mesma quantidade de moeda que tomou emprestado. É claro que esse contrato, ele, por ser de finalidade econômica, é regido pelo artigo 591 do Código Civil, que prevê a possibilidade de pagamento de juros. E a regulação também admite a incidência de encargos. Lembrando só, antes de passar à frente, que esse contrato é um contrato típico
regido de forma detalhada pelo Código Civil, a começar pelo artigo 586, se colocando ali como uma espécie do gênero empréstimo. Muito bem, o contrato de financiamento não passa de um contrato de mútuo com uma finalidade determinada. A diferença do contrato de financiamento para o contrato de mútuo é que quem toma um empréstimo por meio de um mútuo está celebrando um contrato de forma livre. Ele vai aplicar esse recurso onde ele bem entender. Ao passo que o contrato de financiamento, o tomador do recurso se obriga a aplicar a moeda que ele está tomando emprestado na finalidade contratada. Então, pode ser aplicar o recurso na atividade industrial, adquirindo maquinário, na atividade agrícola, da mesma forma, ou adquirindo sementes, adquirindo bens de consumo, como, por exemplo, um automóvel e até mesmo um imóvel para fins de moradia ou de constituição de um parque industrial que o seja. Mas os elementos do contrato de financiamento, por ele ser uma espécie de mútuo, seguem as mesmas características. Falar agora um pouquinho do contrato de desconto bancário. O contrato de desconto ele apresenta dois objetos, a moeda, né, e o crédito. E aí você vai verificar que há prestações a serem cumpridas pelas duas partes. Por parte do cliente, ele tem o dever de ceder o crédito e pagar os encargos contratados. Obviamente que, como ele está cedendo, ele responde pela solvência desse crédito, que deve ser cumprido pelo terceiro. Claro que essa cláusula pode ser modulada e essa solvência pode ser afastada, mas usualmente ele responde pela solvência. A instituição financeira, por sua vez, é responsável pelo pagamento da quantia correspondente ao valor do título, deduzido os encargos que ela deve receber do cliente, conforme foi acordado. O contrato de antecipação bancária, da mesma forma, possui dois objetos. O objeto moeda, a ser entregue por parte da instituição financeira, e no caso do cliente, ele pode ficar obrigado a entregar um determinado bem ou títulos de crédito, vai depender da modulação contratual. Se forem bens, a base do entabulamento desse contrato vai ser o penhor, a base jurídica, né? Se forem títulos de crédito, a base será a cessão fiduciária. Então, percebam que no caso das prestações, o cliente deve pagar o mesmo gênero e quantidade de moeda recebida, mais os juros e os encargos contratados. Por sua vez, a instituição deve devolver o bem ou o título que foi dado em garantia, claro que se ela receber o valor do crédito que lhe é devido. Como eu disse, além de tratar desses 4 contratos, é importante que nós percebamos que as instituições financeiras também podem fazer uso de outros instrumentos jurídicos que são utilizados para que ela possa aumentar a perspectiva de exigibilidade do seu crédito. E aí ela pode se valer de instrumentos regidos pelo direito contratual, pelo direito cambial e pelos direitos reais. No âmbito do direito contratual, eu gostaria de ressaltar a fiança, como um contrato acessório em que o fiador assume o dever de pagar a obrigação, caso o devedor principal não cumpra com a sua dívida, com a sua prestação. No âmbito do direito cambial, além do mecanismo do aval, que tem esse efeito de solidariedade, em que o avalista se coloca como devedor solidário em relação ao devedor principal, isso é praticado, o aval, um negócio jurídico unilateral, constituído por meio da assinatura do avalista, que necessariamente vai incidir sobre um documento regido pelo direito cambial. Uma nota promissória, uma letra de câmbio, uma duplicata, um cheque, uma cédula de crédito, enfim. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, estudantes, é que as instituições financeiras
se utilizam do título de crédito porque o regime jurídico do direito processual atribui aos títulos de crédito a condição de título executivo extrajudicial, o que se traduz em um aspecto extremamente vantajoso para as instituições financeiras, na medida em que elas não precisam mover a ação ordinária de cobrança para então mover a ação de execução, já passando a fase de execução diretamente, na medida em que ela possui ali um documento que prova o seu crédito de forma literal e suficiente para a propositura da ação de execução. O artigo 784 do Código de Processo Civil, no inciso 1º, enumera ali alguns títulos de crédito junto com a debênture, a nota promissória, a duplicata, o cheque e a letra de câmbio, mas no inciso 12 coloca uma regra segundo a qual outras leis podem atribuir essa natureza, desde que expressamente, de título executivo a outros documentos. E é o que fazem as leis que criaram os demais títulos de crédito que não estão ali especificados no inciso 1º. Por exemplo, a cédula de crédito rural, industrial, a exportação, comercial, a cédula de crédito bancário, o certificado de depósito agropecuário, o certificado de direitos creditórios do agronegócio, todos esses documentos qualificados como títulos de crédito, suas leis que os criaram prevêem essa exigibilidade na condição de título executivo extrajudicial, desde que eles sejam emitidos com as cláusulas cambiais e os requisitos que a lei coloca. Então, esse aspecto da exigibilidade dos títulos de crédito fazem com que eles sejam mecanismos bastante utilizados. Além do que, nessa perspectiva da ação executiva, o rol de argumentos de defesa em embargos à execução fica bem restrito, considerando que aquele documento está formalmente preenchido e as discussões ficam bem restritas, por exemplo, prescrição, nulidade do título, falsidade. Além desses mecanismos do direito cambial conformados aí, em conjunto com o direito processual civil, os direitos reais trazem um rol de direitos reais de garantia, que fazem com que bens do patrimônio do devedor sejam separados para satisfazer o crédito, caso o devedor não cumpra com o pagamento originalmente contratado. E aí nós temos diversos exemplos. Trouxe aqui a hipoteca, que recai usualmente sobre bens imóveis, mas também sobre aviões, aeronaves, embarcações, O penhor, que usualmente recai sobre bens móveis e semoventes, e a propriedade fiduciária, que pode recair sobre bens móveis e imóveis. Então, se constitui dessas garantias em favor das instituições financeiras credoras, caso o cliente não pague no vencimento a importância por ele devida, devolvendo a mesma quantidade de moeda, a instituição pode executar essas garantias, alienando esses bens e satisfazendo o seu respectivo crédito. Um outro ponto que eu gostaria de abordar neste vídeo é que essas garantias, como eu disse, essas garantias fidejussórias, essas garantias reais, elas são de interesse da instituição financeira, mas também são colocadas como exigência pela regulação prudencial. Para quem assistiu o primeiro vídeo que está aqui no canal, pode me escutar falando que a regulação prudencial é um conjunto de regras e de mecanismos postos pelo Estado para tentar prevenir que a instituição, para tentar evitar que a instituição se coloque numa situação de crise, de insolvência, de liquidez. E esses mecanismos, eles, no caso da concessão de crédito, no caso da prática de disponibilização de moeda em empréstimo, em desconto, em antecipação bancária, a instituição financeira é obrigada a tomar cuidados, selecionando de forma estruturada, planejada, quem é esse cliente, quais são as perspectivas desse cliente fazer o pagamento, efetuar o pagamento,
quais são as garantias que esse cliente pode ofertar? As garantias são condizentes com o valor do crédito por ele tomado? Então, eu trouxe aqui esse caso que foi julgado em 2017, em que uma instituição financeira foi sujeito de um processo de investigação que culminou na instauração de um processo administrativo sancionador, que em primeira instância o Banco Central concluiu por operações de crédito praticadas por essa instituição financeira em desacordo com os princípios da regulação prudencial, que exigem que a instituição financeira atue fornecendo moeda para o mercado, mas em consonância com a seletividade, com os princípios da garantia e da liquidez. E nesse caso, a instituição financeira não observou em relação a vários clientes, em relação a diversos contratos, e o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, a instância final do processo administrativo, concluiu nesse caso que o Banco Central julgou bem e entendeu que, de fato, neste caso específico, a instituição financeira agiu com falta de análise de cadastro e de crédito do cliente, não analisou se o cliente ia ter condição de pagar, com falta da garantia adequada ou suficiente para a concessão do crédito, falta de análise de renda dos tomadores de recursos e também com ausência de justificativa para explicar a contumaz renovação de concessão de crédito por parte dessa instituição financeira. E aí, em virtude desse desacordo das práticas da instituição em relação à regulação prudencial, no âmbito da regulação judicante, que conforma a fiscalização e o processo punitivo, a instituição recebeu uma pena de multa de R$ 75 mil e os administradores e membros do Conselho Fiscal foram punidos com a pena de inabilitação para o exercício de cargo de direção na administração ou na gerência de instituição autorizada pelo Banco Central, não só a instituição financeira. Então, eles ficaram impedidos de exercer esse tipo de atividade durante 3 anos para alguns casos, e um deles foi punido com uma inabilitação de 4 anos. Então, feitas essas considerações, esses delineamentos sobre esses 4 contratos que são utilizados pelas instituições para fornecer moeda ao mercado, e sobre esses instrumentos que as instituições se utilizam para tentar receber de forma mais eficiente os recursos que emprestam, a gente pode concluir que esses instrumentos constituem meios para a instituição ofertar crédito ao mercado. Observa que essa linguagem de oferta de crédito ao mercado não é uma linguagem tecnicamente congruente com o regime jurídico do direito das obrigações, na medida em que o que ela oferta é moeda e ela se coloca na posição de credora dessa moeda ofertada. E ela oferta a moeda que ela coleta da poupança popular por meio de diversos negócios jurídicos, dentre eles o contrato de depósito no bojo daqueles contratos de contas de aberturas contratos de aberturas de contas que a gente viu no vídeo passado, ou ela oferta moeda que ela própria auferiu com o exercício da sua atividade por meio de ganhos de lucro. E aí, aqui a gente identifica o que é intermediação e aplicação. Quando a instituição está repassando ao mercado, por meio de contratos de mútuo, desconto, antecipação bancária, financiamento ou outro contrato, moedas que ela coletou da poupança popular, ela está realizando a intermediação. Diz que ela é intermediária entre o poupador e o tomador de crédito, o tomador dessa moeda que a instituição, no meio dos dois, coleta. Ela estará aplicando quando ela fizer uso de moeda que ela oferiu com o exercício da sua atividade econômica. Então, aí você vai verificar a intermediação e a aplicação de recursos financeiros.
Mas perceba que a atividade de intermediação e aplicação de recursos financeiros, ela é praticada pela instituição financeira com o uso daqueles contratos que a gente vê no exercício das atividades econômicas em geral. Só que no caso específico da atividade de instituições financeiras, além dos requisitos de validade usualmente exigidos, a regulação estatal impõe requisitos adicionais de validade e eficácia, como nesse caso que eu mostrei. E caso esses requisitos, como por exemplo a exigência de garantias, a observância de verificação de cadastro, de possibilidade do cliente de efetivamente efetuar o pagamento, caso a instituição não observe essas regras de regulação prudencial, ela pode ser punida, e não só ela, mas também os seus administradores. Eu espero que vocês tenham compreendido, então, a lógica da atividade de movimentação de recursos financeiros por meio de coleta, intermediação e aplicação de recursos financeiros por parte das instituições financeiras com esse vídeo de hoje. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham ótimos estudos e que a gente se encontre em breve. Deixo aí um grande abraço para vocês e obrigada pela atenção, gente. Tchau, tchau.